Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Leira, sou fonoaudiólogo especialista em voz e faço mestrado no PPG de Ciências da Reabilitação sob a orientação da professora Mauricéia Cassol. Vamos falar um pouquinho mais sobre a seção de pesquisa em voz que envolve o medo de falar em público. Nesta aula, iremos falar um pouquinho sobre a intervenção fonoaudiológica. Como ocorre a intervenção fonoaudiológica? Quais as principais abordagens com as pessoas que têm o medo de falar em público? Iremos falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia, o fonoaudiólogo especialista em voz, as abordagens terapêuticas e a intervenção fonoaudiológica. A fonoaudiologia é a ciência que atua na avaliação, na pesquisa, na prevenção, na reabilitação e no aprimoramento das pessoas que têm algum distúrbio na sua comunicação. E o fonoaudiólogo é o profissional que atua de uma forma geral ou ele pode atuar de uma forma mais específica, sendo um especialista em alguma destas áreas, que temos aqui a audiologia, que trabalha com aspectos relacionados à audição humana, na avaliação, na adaptação de algum aparelho auditivo. Temos também a área de gerontologia, que trabalha com pessoas com idade avançada e com idosos que têm algum distúrbio na sua comunicação. A disfagia, que atua em pessoas que necessitam de uma intervenção por terem alguma alteração na sua deglutição. A linguagem é a área que atua desde a aquisição e o desenvolvimento da linguagem com crianças até em adultos que precisam de algum tipo de intervenção na sua fala, na sua linguagem. A motricidade orofacial é uma área que trabalha com os órgãos mais específicos, fonoarticulatórios, lábios, língua, pessoas que têm algum distúrbio também na sua respiração. Temos a fonoaudiologia do trabalho, que trabalha com a avaliação auditiva para processos admissionais. Temos a área de fonoeducacional, que trabalha com crianças em idade escolar, fazendo triagem escolar. Enfim, temos várias áreas dentro da fonoaudiologia, várias especialidades. E a especialidade de voz é a especialidade que atua nestes casos de avaliação e de aprimoramento da comunicação em pessoas que têm o medo de falar em público. O fonoaudiólogo é o profissional que atua na pesquisa, na habilitação e na reabilitação da saúde da comunicação humana. E segundo Break, são os profissionais mais indicados para ajudar as pessoas que têm este medo de falar em público. Por quê? Porque eles são treinados para reconhecer os processos normais e alterados da comunicação. Então, nós, enquanto fonoaudiólogos, existem várias atuações, várias áreas, várias formações profissionais que atuam com pessoas que têm medo de falar em público. Você deve ter visto em algum lugar algum tipo de curso de oratória, perca o medo de falar em público, enfim. Mas os fonoaudiólogos são os profissionais mais indicados para trabalhar com estas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que têm medo de falar em público, geralmente são pessoas que podem vir com algum outro fator associado. E o fonoaudiólogo, ele reconhece desde os processos normais até estes processos que são mais alterados da comunicação. Por isso que é importante fazer esse trabalho junto ao profissional da fonoaudiologia, que é, no caso, o fonoaudiólogo. Dentro da área de voz, da especialidade de voz, é o campo da fonoaudiologia voltado para o estudo e a pesquisa e a promoção da saúde vocal, desde a sua avaliação, o aperfeiçoamento da voz, assim como a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das alterações vocais, sejam na modalidade de voz falada e voz cantada. Então, a especialidade de voz é uma especialidade que trabalha aspectos relacionados à voz, aos profissionais da voz, que são aqueles profissionais que dependem do uso da voz para a sua atuação profissional, jornalistas, cantores, atores, professores, ou seja, a voz é o instrumento de trabalho destes profissionais.
E também a especialidade de voz atua com pessoas que não são profissionais da voz, mas que precisam aprimorar ou a sua comunicação ou podem apresentar algum distúrbio vocal, alguma alteração laríngea e precisam de uma terapia fonoaudiológica, precisam melhorar, ajustar a sua voz. Então, o profissional especialista em voz é aquele que atua nesta área específica. E segundo o nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia, nós temos várias atribuições para o especialista em voz. Especificamente, eu gostaria de destacar esta letra D, que é planejar, desenvolver e executar programas ou assessoria para o aperfeiçoamento da voz. É aí que se encaixa as pessoas que têm medo de falar em público. É uma atribuição do especialista em voz fazer esse aperfeiçoamento da sua voz, da sua performance comunicativa. Nós iremos ver um pouquinho como atua o especialista nesse caso específico. Os principais tipos de abordagens terapêuticas dentro da fonoaudiologia, nós temos uma abordagem indireta com apenas orientações ao comportamento e higiene vocal. Então, se uma pessoa precisa de uma abordagem indireta, ela só vai ser orientada quanto ao seu comportamento e higiene vocal. O que seria isso? Orientações vocais gerais, que vocês veem por aí, às vezes no Dia Mundial da Voz, às vezes em alguma campanha específica, em alguma página em mídia social, ou seja, não grite, faça o uso correto da sua voz, beba bastante água, evite alguns tipos de alimentos que podem prejudicar na sua emissão vocal, faça o uso de uma comunicação mais consciente, utilizando gestos, enfim, são apenas orientações relacionadas à utilização da voz. Nós chamamos de abordagem indireta. Na abordagem direta, nós temos as técnicas em si, a realização dessas técnicas de aprimoramento ou reabilitação, que é de acordo com a necessidade de cada paciente. Às vezes, existem pacientes que chegam até nós, mas que já vieram de insucessos. Ou seja, as pessoas, às vezes, pela facilidade que têm de procurar coisas pela internet, acabam procurando soluções fáceis, receita de bolo, ou seja, coloca lá, exercício para rouquidão, exercício para melhorar a articulação. Desde que a atuação fonoaudiológica em relação à voz, ela tem que ser específica para cada paciente. Ou seja, se eu tenho algum distúrbio na minha voz, na minha comunicação, esta terapia ela tem que ser de acordo com a minha necessidade e não uma receita. Não é algo que é para todas as pessoas. Cada pessoa tem a sua necessidade. O exercício ele é feito diretamente, especificamente para cada pessoa. E a abordagem combinada, que geralmente são a maioria das abordagens que tem estratégias voltadas a orientações e a técnicas. Então, nós damos as orientações gerais aos pacientes relacionados à sua saúde vocal, como prevenir e como ter um comportamento vocal mais, digamos assim, positivo. E também nós colocamos as técnicas, fazemos as técnicas junto aos pacientes para que eles possam ter um melhor desempenho vocal. Essa abordagem pode ser individual ou em grupo. Nós temos aqui algumas imagens da internet que falam, que mostram uma abordagem aqui no lado esquerdo individual, geralmente é no consultório, e uma abordagem em grupo. O treinamento de comunicação, especificamente falando do medo de falar em público, uma pessoa pode procurar o profissional, o fonoaudiólogo, dizendo, olha, eu tenho medo de falar em público, eu não consigo me comunicar, e aí nós fazemos uma abordagem com ele individual no consultório, ou ele pode fazer um treinamento em grupo. Quando o treinamento é em grupo, significa que os objetivos são em comum para todas as pessoas, apesar de que o profissional, o fonoaudiólogo, ele tem que ter um olhar voltado individual para cada pessoa. Nós trabalhamos
No meu caso, eu trabalho com empresas que nós fazemos treinamentos em grupos e as pessoas têm as suas necessidades individuais. Então, uma pessoa às vezes precisa desenvolver mais os gestos, outra precisa desenvolver mais o tom de voz, outra precisa desenvolver a sua articulação, enfim. Embora nós estejamos fazendo uma abordagem em grupo, nós temos que ter ainda um olhar mais individualizado para cada situação. Então, eu faço estratégias em que todos podem fazer um determinado exercício naquele momento, mas eu foco individualmente cada pessoa, cada indivíduo, para que ele possa ter a sua necessidade atendida naquele momento. Então é importante ter este olhar, embora a terapia seja em grupo, mas ter esse olhar mais individual para cada pessoa. Cada caso é um caso. E dentro da intervenção, o aprimoramento das habilidades de comunicação, nós temos vários resultados positivos. Então, desde a minha prática clínica até em estudos já comprovados cientificamente, esses resultados são muito positivos e são resultados que têm uma longa duração, não são resultados do momento. Não é aquela coisa de você fazer uma motivação para as pessoas conseguirem falar melhor. Vamos lá, você consegue, você... Não é só isso. É você conseguir ter essa percepção dos aspectos orais, corporais, emocionais e interacionais. Ou seja, você consegue perceber, ter o uso consciente da sua comunicação oral, dos seus aspectos relacionados ao seu corpo, gestos, a sua linguagem não verbal, aspectos emocionais, maior autoconfiança e aspectos interacionais. Você consegue se relacionar melhor com as pessoas ou no seu trabalho, ou na sua universidade, ou qualquer ambiente que você precisa utilizar a sua comunicação. E você vai ter mais objetividade, clareza e flexibilidade na sua comunicação. No programa de aprimoramento das habilidades de comunicação, nós temos muitas técnicas que nós trabalhamos com os recursos verbais, que são as palavras, não verbais, que são a linguagem corporal, os gestos, e também os aspectos vocais. Aqui nós temos alguns exemplos, não vamos falar especificamente nesta aula, mas nós trabalhamos técnicas de respiração, técnicas de coordenação pneumofono-articulatória. O que é isso? É a coordenação da respiração e da fala ao mesmo tempo, para que a pessoa possa conseguir falar por muito tempo, sem ficar com aquela sensação de tô cansado, acabou o fôlego e você vai fazendo tensão. Isso dá uma percepção negativa no outro. Com leituras de texto e com fala espontânea. A leitura de texto é muito importante, em voz alta. É como se fosse uma partitura de um músico. Então, o músico ele pode estudar sem a partitura ou com a partitura. Eu geralmente faço essa comparação que as pessoas entendem melhor. Então, você vai estudar um pouquinho agora com a sua partitura, que seria a leitura do texto, e depois você vai falar de uma forma espontânea. Então, primeiro ele treina a leitura com a leitura e depois ele fala de forma espontânea, colocando em prática aquilo que ele aprendeu durante a leitura. Trabalhamos a velocidade de fala, pessoas que falam muito rápido, que isso dá uma percepção muito negativa. Pessoas que têm distúrbio na sua articulação, às vezes falam muito travado, ou às vezes falam sem articular muito as palavras, o que prejudica na clareza da informação. Aspectos vocais relacionados ao tom de voz, pessoas que querem ajustar o seu tom de voz, ou pessoas que têm alguma alteração vocal também, nós trabalhamos nestas abordagens. Recursos de ênfase e expressividade comunicativa, ou seja, deixar sua fala mais atrativa, não deixar uma fala monótona, uma fala em que você ouve e não se interessa muito, parece que a pessoa está lendo, ou parece que a pessoa está sendo um robô, não tem expressividade na sua comunicação, ou melhor, a sua expressividade passa uma percepção negativa. E aspectos corporais, a linguagem corporal, os gestos, o olhar, a postura, tudo isso nós trabalhamos em um programa de aprimoramento das habilidades de comunicação. E o que é que acontece?
As pessoas que fazem todo este tipo de abordagem que nós fazemos, elas começam a ter mais fluência na leitura, elas começam a ter mais distribuição de pausas e ajuste adequado dos recursos vocais. Outro ponto que elas conseguem atingir, maior segurança emocional. Por quê? Porque elas sabem das ferramentas, elas têm as técnicas. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você tem aqui as suas ferramentas para trabalhar. Você vai escolher quais as ferramentas você acha mais adequada, dependendo da situação. Cada situação você vai trabalhar de uma forma individualizada. Ela vai adquirir mais autoconfiança, que é essencial você ter uma autoconfiança, uma percepção positiva da sua comunicação. Consciência corporal, ou seja, você vai fazer os seus gestos e eles vão, em algum momento, ter um impacto no outro. Você vai ter mais interação com seus ouvintes e, resumidamente, clareza e objetividade, que é o que nós mais buscamos hoje em uma comunicação eficiente. Clareza e objetividade. Então, o treino, o aprimoramento das suas habilidades comunicativas vão ajudar você a desenvolver todos estes aspectos, principalmente autoconfiança, segurança emocional. Ter uma comunicação consciente não é fácil, mas é possível, porque a comunicação é uma habilidade. Ninguém nasce falando. Ninguém nasce sabendo se comunicar de uma forma clara e objetiva. Nós aprendemos, seja por influência ou seja pela nossa história de vida. O importante é que essas pessoas saibam que o medo que elas têm, esse medo ele pode ter vários fatores, como nós já vimos, já citamos. Mas a autoconfiança ela é determinante para que você possa ter clareza e objetividade nas suas informações. Por isso que o aprimoramento fonoaudiológico realizado por um fonoaudiólogo especialista em voz, ele é essencial, determinante para que a pessoa possa conseguir atingir os seus objetivos, que é ter clareza e objetividade nas suas informações. Agradeço a vocês por assistirem esta aula. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, estarei sempre à disposição. Forte abraço e até a próxima.